Estudo de número 6, 1 Timóteo, capítulo 6. Amor ao dinheiro e contentamento. Texto áureo. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Verdade prática. Os cristãos de todas as classes devem testemunhar, inclusive com a sua vida social e financeira. Introdução. Nesse capítulo final, Paulo orienta Timóteo sobre questões práticas que envolvem relacionamentos sociais e a postura correta diante do dinheiro. O apóstolo reforça o papel dos cristãos como testemunhas fiéis da verdade, inclusive nas suas responsabilidades sociais e atividades financeiras. A piedade deve andar de mãos dadas com o contentamento. Primeiro ponto: relações sociais na igreja. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 1 ao 8. A fé cristã transforma todos os aspectos da vida, inclusive as relações no ambiente de trabalho e nas convivências comunitárias. Paulo orienta como os servos devem se portar com seus senhores e alerta contra os falsos mestres que distorcem a verdade por interesse. No fim, aponta o contentamento como verdadeira riqueza. Item de número 1. Patrão e empregado. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 1. Todos os servos que estão debaixo de julgo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Paulo começa suas exortações finais tratando de uma questão social complexa, a relação entre servos e senhores. Importante dizer que o apóstolo não está aqui legitimando ou apoiando a escravidão. Naquele tempo, o sistema escravocrata fazia parte da estrutura do Império Romano, e muitos convertidos estavam dentro desse contexto, seja como servos ou como senhores. Ao invés de incitar rebeliões ou rupturas sociais imediatas, Paulo ensina que o testemunho cristão deve ser preservado por meio do respeito mútuo. Os servos cristãos deveriam tratar seus senhores com honra, mesmo quando estes não fossem crentes, para que o nome de Deus não fosse blasfemado por causa de mau testemunho. Paulo deixa claro que a fé cristã não é licença para desrespeito, preguiça ou subversão, mas um chamado para uma nova forma de viver, mesmo em situações sociais difíceis. A aplicação contemporânea atinge diretamente as relações de trabalho. O empregado crente deve ser fiel, honesto e submisso no que é justo, não apenas para agradar homens, mas como expressão de seu serviço a Cristo. Efésios capítulo 6, versículos 5 a 8. Vós, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre.
O Evangelho transforma o caráter antes de transformar as estruturas. E uma das maiores pregações que um cristão pode dar em seu ambiente profissional é o seu testemunho de integridade e humildade. Item de número 2. Evite os gananciosos. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 5. Altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privada da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Após tratar dos relacionamentos sociais, Paulo adverte contra os que usam a piedade como pretexto para lucro. Essa crítica é bastante relevante para o tempo presente, em que muitos confundem prosperidade material com a aprovação divina. O Evangelho jamais foi uma ferramenta para enriquecer, mas um chamado à renúncia, ao serviço e à santidade. Líderes gananciosos são perigosos porque trocam a verdade por vantagens. Paulo alerta: devemos nos afastar deles. A igreja deve preservar a pureza da doutrina e ter coragem de confrontar toda tentativa de manipular a fé para fins egoístas. O verdadeiro ensino sempre exaltará a cruz, não o bolso. Esses falsos mestres, segundo o apóstolo, não apenas se afastaram da verdade, mas também introduziram divisões, contendas e suspeitas infundadas na comunidade. Em vez de promover edificação e a humildade de Cristo, promove doutrinas interesseiras que geram confusão e ganância. A raiz de seu desvio está no orgulho espiritual e na recusa em se submeter às palavras de Jesus e à doutrina conforme a piedade. Item de número 3. Poder do contentamento. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7 ao 8. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Neste trecho, Paulo nos conduz ao antídoto da cobiça, o contentamento, que significa uma suficiência interior que nos mantém em paz, independente das circunstâncias exteriores. Portanto, o contentamento não vem quando todos os nossos desejos e caprichos são satisfeitos, mas quando aprendemos a confiar piamente que Deus há de suprir todas as nossas necessidades. Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Essa visão confronta o consumismo e o espírito materialista da sociedade, tanto daquela época quanto da nossa. Paulo nos lembra que não trouxemos nada para este mundo e nada levaremos. A riqueza não dura para sempre. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma poderemos levar dele. Não podemos levar para a eternidade a riqueza que acumulamos nesta vida. Essa realidade deveria nos libertar da ansiedade por acumular. Ter o que comer e vestir já é motivo para gratidão. Quem vive com contentamento desfruta de paz, enquanto quem vive de cobiça jamais se satisfaz. O cristão maduro é aquele que aprende a viver bem em qualquer circunstância. Filipenses capítulo 4, versículo 11 ao 13. Não digo isto como por necessidade,
porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, porque sabe que a sua maior herança está nos céus. Podemos viver satisfeitos com muito pouco. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Segundo ponto, cobiça e o amor ao dinheiro. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 ao 12. A riqueza não é uma maldição em si, nem a pobreza uma bênção em si. Ser rico não é pecado, nem ser pobre é uma virtude. O que a palavra ensina é a piedade com contentamento. E o que a palavra proíbe é a ambição de ficar rico, colocando dinheiro em primeiro lugar. Item de número 1. Perigo da ganância. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentações e ciladas, e em muitas concupiscências insensatas, perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. O desejo desenfreado por riqueza é uma armadilha. Paulo não está condenando o fato de ter recursos, mas a obsessão por enriquecimento. Quando o coração do homem se fixa nisso, ele se torna vulnerável a tentações, decisões erradas e a alianças perigosas. A riqueza, como fruto do trabalho e da providência divina, é uma bênção. É Deus quem nos dá força para adquirirmos riqueza. Há muitas pessoas ricas e piedosas. O problema não é termos dinheiro, mas o dinheiro nos ter. Muitos têm abandonado princípios bíblicos por causa do fascínio das riquezas. O caminho da ganância é sutil. Começa com ambição disfarçada de necessidade e termina com escravidão ao dinheiro. Paulo descreve esse processo como uma queda. Quem ama as riquezas acaba sendo tragado por elas, passa a viver pela conta bancária e pode negligenciar a fé. Item de número 2. Cuidado com a cobiça. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Aqui Paulo atinge o centro do problema, o amor ao dinheiro. Não é o dinheiro em si o mal, mas o afeto desordenado por ele. Esse amor gera idolatria, orgulho, injustiça e afastamento da fé. Muitos já naufragaram espiritualmente ao ceder à cobiça, trocando sua devoção por promessas vazias de sucesso. O apóstolo é enfático. Essa cobiça não traz felicidade, mas tormento interior. O ambicioso coloca as coisas acima de Deus e das pessoas. Por isso, Paulo instrui Timóteo a fugir dessas coisas e seguir virtudes como justiça, piedade, fé, amor, constância e mansidão. A vida cristã não se edifica sobre bens materiais, mas sobre caráter moldado por Deus. Fugir da cobiça é um ato de sabedoria espiritual. Se os falsos mestres eram dominados pela cobiça e escravos da ganância,
Timóteo deveria fugir desse caminho sinuoso. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Item de número 3. Combater o bom combate da fé. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizestes a boa confissão perante muitas testemunhas. Aqui temos uma convocação ao combate espiritual. A fé cristã exige firmeza, disciplina e coragem. O combate é bom porque é nobre. Trata-se da luta para manter a fidelidade, resistir às tentações e viver de acordo com o chamado de Deus. Paulo lembra a Timóteo que ele foi vocacionado para a vida eterna, uma herança que vale mais do que qualquer riqueza passageira. Tomar posse da vida eterna significa viver à luz da eternidade. O crente deve manter os olhos no prêmio celestial, mesmo enfrentando pressões e provocações. Combater a fé é resistir às seduções do mundo e não se envergonhar de seguir a Cristo com fidelidade. A verdadeira prosperidade é perseverar até o fim, guardando a fé e rejeitando os enganos que afastam da verdade. Terceiro ponto, fiel até Jesus voltar. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 13 a 21. Paulo conclui sua carta exortando Timóteo a permanecer fiel até o fim. O apóstolo amplia o olhar para a eternidade, chama a atenção para a vinda gloriosa de Jesus Cristo, orienta os ricos sobre suas responsabilidades espirituais e alerta sobre o risco das falsas doutrinas. A fidelidade à verdade deve ser mantida com zelo até a manifestação do Senhor. Item de número 1. A manifestação da glória de Jesus. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 14 e 15. Que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de se revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Timóteo é instado a guardar com santidade o mandamento do Evangelho até a volta de Cristo. Paulo descreve a segunda vinda como uma manifestação gloriosa, o momento em que Jesus aparecerá como o único soberano, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A expectativa da volta de Cristo é uma motivação para a perseverança. O crente fiel vive cada dia com os olhos no céu, sabendo que sua vida será recompensada por aquele que tudo vê. A majestade de Jesus é exaltada com reverência. Ele é o único que possui imortalidade, habita em luz inacessível e a ninguém foi plenamente revelado. Essa descrição enche o coração de temor e esperança. Paulo quer que Timóteo compreenda que sua missão pastoral não é apenas terrena, mas eterna. Ele serve ao Rei que virá, e seu compromisso é com o reino que não passa. Por isso, fidelidade e santidade não são opcionais, mas marcas essenciais do obreiro de Deus. Item de número 2. Ricos aqui e no céu.
1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Agora Paulo orienta Timóteo quanto aos crentes que já são ricos. Ele não condena a posse de bens, mas adverte contra o orgulho e a falsa segurança que as riquezas oferecem. O apóstolo lembra que Deus é quem supre todas as coisas e que a verdadeira riqueza é fazer o bem, ser generoso e repartir. A riqueza deve ser um instrumento para glorificar a Deus e abençoar vidas, não para a vaidade pessoal. Os que usam seus bens com sabedoria acumulam um bom fundamento para o futuro, ou seja, tesouros espirituais eternos. É possível ser rico na terra e também no céu, desde que o coração esteja desprendido e focado em servir. Paulo deseja que os ricos tomem posse da verdadeira vida que está em Cristo. A mordomia cristã é um testemunho poderoso e o uso correto dos bens revela maturidade espiritual e amor ao próximo. Item de número 3. Guarda o que te foi confiado. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Paulo finaliza a carta com um apelo direto e pessoal. O depósito confiado a Timóteo é o tesouro do Evangelho, a sã doutrina, a missão pastoral recebida do Senhor. Guardar esse depósito significa protegê-lo de falsificações, defender a sua integridade e transmiti-lo com fidelidade. O pastor é um guardião da verdade e não pode negociar os princípios eternos por modismos ou pressões humanas. O apóstolo também alerta contra as conversas tolas, as contradições da falsamente chamada ciência, provavelmente uma referência às doutrinas gnósticas e filosóficas que ameaçavam a fé dos crentes. Paulo é firme. Muitos que se envolveram com esses discursos se desviaram da fé. Timóteo, porém, deve permanecer firme, consciente da glória de seu chamado. E assim, termina a carta com uma bênção: a graça seja convosco. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 21. Aplicação pessoal. Valorize o bom e justo relacionamento social. Administre com sabedoria os bens que lhe vêm às mãos e guarde a fé até o fim.